Meu nome é Ivana, mas eu tô aqui hoje em nome da editora Gira Brasil. Vim falar um pouquinho para vocês desse projeto. Escritoras que estão escrevendo a história pelo mundo. Escritoras que migraram, imigraram, emigraram, né? E vão contar pra gente o que é ter uma carreira de escritora, autora, sendo mãe, mulher, e em outro país e agora em meio a uma pandemia. Essa é uma forma da gente dar voz às mulheres parceiras e autoras, né, da Gira Brasil. E hoje é a Iana Maru. Olha o livrinho dela ali atrás, ó. Junto com o Menino Gira, claro, né? A gente tem que deixar os dois aí, são uma excelente parceria. Então, vou apresentar um pouquinho a Iana para vocês. Iana, jornalista, escritora, ilustradora de livros para crianças e jovens sobre meio ambiente, sustentabilidade e as grandes florestas e biomas do Brasil e da América do Sul. Também trabalhou com desenvolvimento de projetos e consultoria na área ambiental. 20 anos foi correspondente internacional na América do Sul. Especializou-se em cobrir o meio ambiente e os principais assuntos que ligam a Amazônia e as principais florestas da região com o mundo. Curiosidade: a autora faz questão de conhecer pessoalmente quase todos os bichos e paisagens que ela ilustra nos livros dela. Entende o nível da autora que a gente vai conversar hoje, né? Acho que sim. Agora foi! Que delícia! Desculpa. Tinha fechado a câmera antes. Não tem como. A culpa é minha. Sem problema, sem problema. Tá tudo bem. Isso Agora sabe, quando um é muito interessante, faz as pessoas esperarem. exatamente. Olha, eu acabei de ler a sua apresentação aqui e é muito interessante mesmo, viu? No seu site, você coloca assim, lá embaixo, assim, ó, uma curiosidade. Eu faço questão de conhecer pessoalmente quase todos os bichos, animais, paisagens que ilustro nos meus livros. É Sim, sério? é sério. E tem Não. os pouquinhos que eu não conheci, eu pedi para pessoas que conhecem muito bem, fotografam muito bem, de fazer para mim e me emprestarem. Então, eu sempre trabalhei com essa O mais realidade, real não? possível, né? Sim. Bom, é um desenho. Então, é real e não é. Mas tem Sim, essa honestidade, sim. Tem essa sim. honestidade com o bicho, não? A onça que vai te olhar, mas não te olha. Ah, exatamente. Esse, por exemplo, eu fiz toda uma pesquisa de qual é, porque o mar é o mar, tem muito mar por todo lugar, mas quais são animais do mar que você encontraria, ou mais próximo que você encontraria no Atlântico, no Brasil. Então, uma criança brasileira vai reconhecer o caranguejo da praia, Ai, a baleia jubarte. o Então, cenário é sempre. bem Sim, brasileiro. Cenário, né? sim. Ai, que Então. gostoso! Eu apresentei você aqui e falei exatamente isso. Falei, olha, no site dela fala que faz questão. Então vamos Sim, perguntar. Nem faz parte do nosso roteiro, mas é uma curiosidade muito importante. sim, sim. É isso que me fez pintar, porque eu conhecia esses bichos, conhecia as árvores, conhecia essas folhinhas, então eu pintei por isso, porque Sim, pensei, bom, eu claro. tenho esse material na cabeça, não? Se é uma floresta, Mata Atlântica, uma Amazônia e um Cerrado, tem umas diferenças muito grandes em Muito cores, grande. não? É, Tem que criar verde, amarelo, e mais verde, mais verde, mais verde, e tem que ser. não tem nada a ver, por exemplo, com a floresta aqui da Alemanha, né? Não tem nada a ver. Outra.
aqui chegou o inverno, caíram todas as folhas, e eu fiquei assim, falei, agora eu entendi por que teve esses maluquinhos Ah, escritores nacionais da área que escreveram esses livros como Chapeuzinho Vermelho, sim. como Hansel e Gretel, não? Essas florestas que dão medo. É. Eu Olha aí, ó, fiquei o Marco Ratil tá falando aqui. Aprendi com a Iana em 2019 em Frankfurt o que era rios voadores. Ou seja, a gente é nossa, brasileiro e não sabe o que são os rios voadores. E você sabe. vou falar outra curiosidade dos meus livros. Fala. Eu sou jornalista, a gente sempre tenta encontrar alguma coisa que as pessoas não sabem. Então, eu trabalho com pesquisadores e pesquisas, então, cada livro, o atrativo que tentou encontrar para explicar a importância e como são essenciais essas florestas e esses bichos, foi uma curiosidade, uma pesquisa bem específica de pesquisadores, os melhores pesquisadores que tem no Brasil, que têm feito pesquisas muito interessantes. Não? Olha só. Então, este livro são os rios voadores. Ô, Iana, não tem nada a ver com o que a gente combinou, mas já que nós estamos falando disso, você pegou esse conteúdo tão denso, porque assim, é denso, né? Um conteúdo Muito complexo, bem. e Sim. transformou em um livro infanto-juvenil. Como assim? Sim. Qual que foi esse processo? Ah, só desenho. Eu sou jornalista, Sim. então eu passei 20, 25 anos viajando pela Amazônia, pela América do Sul, Ai, Ana. também na Europa, não? Eu comecei na Europa, eu sou espanhola alemã. Sim. E eu escrevia contando isso para os adultos. Tá. Não só natureza pura, mas é que no final, tudo que tem a ver com o Brasil, muitas das coisas que têm a ver com o Brasil fora, tem relação com o meio ambiente. Sim, Acontece em todo mundo, tudo tem sim. relação com o meio ambiente. Então, você tem uma negociação internacional comercial, tem a ver com o meio ambiente. Uhum. Você quer vender carne não sei aonde, tem a ver com o meio ambiente. Bem, Tem as coisas do clima, como a gente vai preservar. As florestas são uma base incrível para a preservação, são essenciais. sim. Então, tudo que você vai fazer vai ter alguma coisa a ver. Só que, explicado assim, tudo bem, mas não é fácil, não? Você chega É, nessas negociações, todo pegar mundo isso, fala, é um colocar no pH, papel, transformar essa ideia depois em ilustrações e adaptar tudo isso para um. eu sofri muito para contar isso para adultos. Só que depois eu entrei nas crianças e eu comecei Tá. com os meus filhos. E eu pensei, não, não vai dar, não tem como. É, Aí fui fazendo desenhos. Então eu fazia uma terra, um avião, como foi desenvolvida a pesquisa. Como um tá. avião que toma amostras no ar da umidade. Não? Sim, Então, e aí contando conceitos do que você falou, muito complicados, que como a água que a gente vê, não sei, em é casa, não? No mar, pode voar, como essa água chega na floresta, como a floresta retribui essa água, porque tem rios, mas verdade. tem água que voa, não? No Sim. vapor. Então, tudo isso foi apaixonante. Então eu não consegui sair daí. Larguei o É. jornalismo, fiz livros. Ô, Iana, quando estava no Brasil, ainda não tinha filhos, eu passei 4 dias na floresta amazônica. Eu queria fazer esse passeio e eu falo, não é possível que eu moro aqui e não vou conhecer essa maravilhosa, né? E fui. E assim, uma coisa que me impressionou, além de tudo, foi ir até o encontro das águas do Rio Negro e o Rio Solimões. Aquilo, por mais que as pessoas te expliquem que uma água tem um composto, que a outra água tem outro composto, que por isso ali elas não se unem, mas lá na frente elas acabam, né, depois de um tempo se unindo e tal.
Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque se eu, né, que fiquei lá 4 dias, até hoje eu lembro nitidamente como foram esses 4 dias, eu fico imaginando você correspondente às situações que você viveu, enfim, e assim, existe uma história que você fale, não, aquela foi muito chocante, da floresta, que envolveu alguma coisa da floresta, enfim, que você ficou assim, essa eu conto até hoje? Eu acho que a primeira foi a impressão, não? Porque você é É, solto por aí e pensa, eu não vou chegar em lugar nenhum, não vou é, avançar nem um passo, é, porque não tem que caminhar. Então você vê um cara ou uma mulher que vai lá com um machete, não, com um facão e consegue é, abrir, não? Essa já é a básica, não? é. Eu vivi muitas situações. Eu fiz viagens que me tocaram para a vida toda, não? Eu fiz, eu tinha uma comunidade indígena que eu colaborei um tempo. Eles estavam desenvolvendo um projeto turístico no Equador e a Ah, gente ficou muito vinculado e fizemos muitas viagens juntos. E foi um compartilhamento maravilhoso. muito interessante, não? Você vê, que sei, eu não sei, todas as coisas que fazem no dia a dia, não? Desde a Sim, casa até as coisas que vão comer. é. Foi sempre uma convivência muito interessante, muito respeitosa. E como mulher, vou falar uma coisa, já que é o tema do mês, É, da eu sempre mulher. fui É, viajando. E sim. então criei vínculos muito importantes e muito interessantes com mulheres, não? E conhecer essas mulheres da floresta. E isso para mim sempre foi muito poderoso, não? Sim. Eu conheci algumas fora da floresta, não? A Em Brasília, por sabedoria exemplo, delas, né? muitas, não? Que vão lá, que reivindicam, não? Mulheres guerreiras, Sim, o dia a dia de uma mulher, não? Qual vai ser o futuro, as possibilidades. Então, é um tema muito, muito querido para mim. sim. Ai, que delícia! Ótimo. Então, assim, primeiro tema agora, voltando lá para o nosso roteiro, porque a gente saiu totalmente dele. Mas foi ótimo, viu? A gente já começa quebrando paradigmas, né? Que a gente está aqui para isso, né, Ana? Vamos, vamos. Quando você. Na verdade, assim, esse primeiro tema é o impacto da mudança de país no trabalho como escritora. Mas no seu caso, que você já é uma alemã espanhola, a mudança de país já tava lá dentro, né? Porque. Não, não Não! tem como. Bom, primeiro, eu fiz uma escolha de vida muito ousada no geral, não? Sim. Ser correspondente, você vai, se solta no mundo e vai, não? É, Viaja, eu moro em vários países, já fiz sim. várias mudanças, viagens muito interessantes, mas às vezes perigosos, às vezes muito tocantes no coração da gente, não? A É, gente vive situações difíceis às vezes, não? De sim. muitas pessoas. Então, essa já foi uma decisão. A segunda, maior que eu fiz ainda, foi me dedicar a escrever livros sobre esses temas. Não? Então, eu escolhi uma natureza, uma área, uma região do planeta na qual eu estou muito envolvida. Estou muito envolvida com o Brasil, com a Sim. educação ambiental, porque eu encontrei muitas crianças que na Amazônia que queriam saber sobre os rios voadores, mas em Brasília, em São Paulo, que também querem saber. Não? Sim. Então, para mim, foi uma escolha muito, muito comprometida, muito envolvida. Não é um Sim. trabalho que eu quero fazer, quero continuar a fazer. E Sim. eu cheguei aqui com essa ideia e continuo com essa ideia e continuo Claro. fazendo. Bom, pegou uma pandemia no meio que a gente já vai comentar, não? Mas É, 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 então, bom, eu fiz essa escolha de vir aqui porque havia uma possibilidade, meus filhos claro. são adolescentes, não? Então, era uma oportunidade para eles. Eles nasceram no Brasil, são brasileiros totalmente, e era uma oportunidade
muito boa, muito interessante de ter essa experiência que a gente podia entregar para eles, não? Sim. Então, eu sabia que seria um pouco difícil, que ficaria numa distância, É. mas eu falo alemão, mas falo esse alemão de criancinha, então, não? Eu aprendi de pequena, não usei nunca muito, então eu sempre Sim. vou com inglês por aqui, por aí já. Então, claro, A gente se você vira, chega né? aqui muito, mas não é a mesma coisa, não? Não, não é. Então, não foi tão fácil assim, até porque eu troquei no momento da pandemia, quase, não? Eu peguei quase justo as duas coisas ao mesmo tempo, não? Por Ah, sorte, antes. Mas acho que é muito positivo e eu sim, acho que vai ser muito positivo. Eu acho que eu consigo abrir muitas portas aqui e eu consigo manter esse trabalho que acho para mim muito importante muito de importante. continuar. Não? Então, bom, essa é a situação entre os dois. Sim. Agora, olha só. Adaptação, dificuldade e curiosidades sobre essa coisa do novo país, né? Porque você assumiu essa, quero fazer tudo isso diferente, muito diferente das outras meninas que talvez escolham profissões mais escritório, mais, né? E daí foi a Iana lá com essa visão visionária total também, né? Não podemos deixar de falar sobre isso. E falou: não, eu vou me aventurar fazendo totalmente o oposto do que todo mundo. Então, assim, O, nesse processo, né? Eu falo aqui no meu roteiro eu falei o seguinte: eu falo por experiência própria, que a pergunta número 1 que recebo sobre adaptação, que é a pergunta número 1 que eu recebo, né, quando eu chego num país. Ah, e aí, como é que tá a adaptação? Tal, das crianças, né? Teve muita dificuldade no lado de curiosidade, assim, histórias divertidas ou algumas até tristes, enfim, né? A gente não sabe. É, tanto no que diz respeito ao dia a dia, quanto no trabalho, criança, vida, família, e assim, uma curiosidade que praticamente todo mundo tem. Como foi a experiência de você sua nesse sentido? Porque, ok, você fez essas mudanças, mas logo depois veio os filhos e você continuou tendo as inspirações, sabendo do propósito. Não, o meu propósito é esse mesmo, eu já sei, eu não mudo. Me conta, Iana. vou contar, vou contar. Tem muita coisa, mudar de país é bem interessante, não? Tem a Sim, parte extraordinária sim. e tem a parte meio. Então, Aquela mais ou menos assim. eu mudei com duas crianças brasileiras que chocaram como eu, com reações totalmente opostas, mas chocaram, os dois estávamos totalmente, os três, não? Meus filhos e eu, e o meu esposo também, claro. Super acostumados ao clima já de Brasília, não? Sim. Tropical, ótimo, férias na praia, tudo é fantástico, tudo é calor, tudo é bom. Se faz 14 graus, você é autorizado a usar bota, É, colo, o que for. Então, a gente chegou aqui e eu já tive uma primeira experiência alguns anos atrás, que eu vi uma emergência que eu precisei vir na Espanha e era uma ola de frio assim incrível, não? sim. Aí eu estava cuidando da minha mãe, meus filhos eram super pequenos, aí minha prima falou, não, eu vou passear com eles, não? Ela foi para a praia lá perto de casa, eu vou passear com eles, e os dois se jogaram no mar, não? A minha prima chegou, teve que se jogar atrás, e falou, mas seus filhos não Volta sabem que... aqui. E eu falei, não, mar é mar, você entra, não? Então aqui foi a mesma coisa, não? Eu vejo eles assim saindo de casa, não? Com manga curta e falo, mas tá frio, A tá Brita tá aqui falando um oi pra gente, menos Iana. 4, você viu? Ai, mãe, não sei. Eles olham assim, deve ter alguma coisa errada no ambiente, mas não é eu, não? Eu Sim. faço ao invés que eles, então eu coloco roupa e mais roupa, mais roupa. Nesse Então, frio. feita bolinha, mas eles
Então, essa é uma questão, não? Tem muitas, não? Como você se relaciona com uma gente tão diferente da brasileira, não? Sim, Absolutamente. Aqui total. chega e o vizinho acha que tem direito a falar como tem que ser sua vida, não? Então, abre a porta e tem um vizinho lá falando o seu cachorro estava latendo. Sim. E você se fala, não, eu se entendi bem, mas latendo, cachorro late, não é? Então, normal, não? É igual uma criança, né? O que que a gente faz com a criança que chora? Então, mas eu moro em casa, então de criança não pode, os meus gritam, mas não está distante, não? Mas nossa, o Sim. cachorro. É, o cachorro é complicado. Eu não sei, tem essas coisas assim que são bem, que a gente fica super chocado, não? Sim. O jeitinho, não? Tem esse, você fica a vida tentando aprender alemão e aí chega o burocratês, não? Que eu acho tanto engraçado, não? Sim, Eu sim. recebi um mail da Biblioteca Nacional, não? Ah, Aqui, não? Acho que em Leipzig, não? Então eles escreveram um mail. uhum. Nossa, eu achei, bom, primeiro tive que mandar traduzir 100 vezes no Google, eu não sabia mais o que fazer. Depois eh, tinha lá vários artigos do Código Penal, de você está sujeito a tal legislação. Tem um jeito de escrever que é muito de banco e instituições públicas, não? Sim. E muito engraçado, não? Porque finalmente eu falei, acho que estou entendendo, então vou responder. Então eu respondi assim meio, ainda estou aprendendo alemão, mas vou falar. Aí eu falei, bom, se eu entendi bem, é que vocês querem que os livros que eu publiquei eu mandem uma cópia. Aí respondeu normal, não? Respondeu super bem. Sim, não sei o quê, eu pensei que dava para entender. Eu pensei, nossa, eu ia para a cadeia, eu tinha Eu feito já uma fiquei coisa. com medo, né, Iana? Então, bom, só de curiosidades tem muitas, não? Sim, Tem uma adaptação, tem essa falta de luz, tem esse... Não, sim. eu moro num lugar que tem floresta, eu sou muito privilegiada, só que a floresta fica vazia, não? Então, Sim. você fica pensando, será que agora vou ter que escrever novela de terror? Ou, É, não sei. eu quero me inspirar na floresta. Posso, né? Mas depois chega a primavera e é Muda fantástico. tudo, É exato. uma cidade que tem muitas coisas que eu admirei, eu conheci de muitos lados. Eu conheço Berlim desde pequena, porque eu tinha Sim, família aqui e eu vim, e é uma cidade que tem uma história muito interessante e pessoas muito interessantes da sim. cultura. É uma cabeça Então, mais cosmopolita, né? uma coisa Tem assim engraçada, tem é, uns dois lados muito bons. Né? que gostoso. Agora, Iana, me fala uma coisa, né? Ser mãe, mulher e autora durante uma pandemia. Essa pandemia deu com tudo comigo. Então, todas essas coisas foram tocadas absolutamente de uma maneira muito forte. Sim, E me demonstrou, e acho que para todo o planeta, e de uma forma, uma ou outra, que a vida a gente nunca é como planifica, não? Então, não, claramente. Não? Então, eu cheguei na Alemanha, eu me preparei muito, vou fazer isto, não vai dar certo muitas coisas, talvez vai ir mais devagar, sim, abrir portas não é fácil, não? Então, bem, mas foi ao contrário, tudo era maravilhoso. Eu consegui bom, teve um museu na Suíça que precisa fazer toda uma edição em francês dos livros, então, coisas muito boas, muito boas. sim. Comecei a trabalhar em projetos de reflorestamento. Eu cheguei aqui e era como se toda a minha experiência que eu tinha acumulado de tantos anos tinha um lugar, cada parte tinha um lugar onde aplicar, Ai, onde que ser tudo. vista. Foi assim como uau, não? Sim, Aí a gente tem um problema de saúde familiar que está resolvido, mas deu a pandemia com esse problema, com entra e sai do hospital, foi
E coincidiu com a pandemia e parou tudo. Eu parei como pessoa, eu parei como mãe, não parei como mãe, precisava ser mãe, então minhas prioridades foram lá, mas eu dei uma parada, todos os meus projetos e o mundo deu uma parada, então foi dessas coisas que você, nossa, se Assusta, não aprender aí, afunda, porque eu teve um momento que estava aí, afunda ou não afunda, e eu sou super positiva, super combativa, mas aí eu falei, não é assim, tal. Tem que resolver, resolve, tem que ser mãe, vai ser mãe. Porque tudo que precisa vai e vai nas prioridades. Sim. Segundo, meu trabalho, para mim é muito importante esse trabalho. Importante, se é importante para mim como pessoa, também é importante para a minha família, porque eles querem isso. Aí eu decidi, bom, tem momentos em que você tem 50 projetos e fica louco fazendo tudo, tem momentos em que você se concentra em produzir, Isso. preparar. Isso. Eu tinha projeto para fazer. Então eu acabei um romance que eu amo, que está maravilhoso. Ai, não, que delícia! Eu amo. Estava muito preparada. Estava em português, então eu fiz ele em espanhol também. É todo um projeto que eu tenho. Eu acabei outro livro e começaram a surgir outros projetos. Eu fiz um livro que eu amei, com um grupo de pessoas de uma ONG do Pantanal e professores de lá, e foi que para escolas públicas adaptar o tema natureza. Então eu amei fazer esse livro. Então foi, de repente, foi de novo, está meio aí, está indo. Foi fluindo como os rios voadores. Os rios voadores, sim. Não, mas é assim, eu acho que todo mundo deu uma lição. Uma lição, a lição de que a gente tenta planejar tudo, mas nem tudo vai ser como a gente planeja. A gente não sabe hoje, daqui 2 meses, como estaremos. Sim. E há um tema, não, já que essa conversa tem muito a ver com esse mundo da mulher, que é como isso, se vai afetar o mundo todo, como vai afetar especialmente as mulheres. Porque se 2 de cada 3 pessoas pobres no mundo são mulheres, elas vão pagar mais caros. E 2 de cada 3 que não entram na escola ou analfabetas são mulheres, elas vão pagar. Então, todo mundo vai, mas temos que pensar que isso não fique pior, não? Sim. Esse é um tema, eu escrevo sobre natureza. Eu sempre falo que preciso fazer um livro de gênero para crianças, que eu sei que tem muita... Sabe que não se usa essa terminologia, se usa assim, não tem... Sim. que falar todos os temas, absolutamente. Sim, mas é um tema que eu cuido muito nos meus livros. Eu falo de bichos, mas tem pessoas lá, tem meninos, tem meninas, e é um tema que eu cuido muito. Meus bichos sempre têm filhotes. O paizão do livro. Tem um livro que tudo indica que o herói vai ser o jacaré, mas ele está ocupado demais cuidando do ninho. Então, sempre tem sempre há mulheres nos meus livros. Eu gosto muito de trabalhar com menina, menino. Eles trabalham juntos, eles fazem coisas, eles vivem juntos, aventuras os jogos. Já sinalizando que numa casa pode ser assim, né? A gente já divide as tarefas desde o mundo animal, então nas casas deveríamos dividir também. Vindo de clichês, não? Abrindo a que qualquer menina ou menino possa se identificar com esse livro, não? O tipo de personagem. Então, eu acho muito, muito importante. E é um tema que eu cuido muito nos livros. Não parece o tema principal, mas é muito pensado porque é muito parte da minha vida. Sim, ele está implícito, né? Ele está ali e aí dá para você fazer uma ideia daquilo. Olha como ela coloca o menino e como ela coloca o menino e a família, né? Para que faça também a criança indiretamente refletir nesse modelo, né?
Se ou não encaixar a criança, a menina que vê esse livro não vai achar que precisa ser loira de olhos azuis, vai se reconhecer em qualquer dos meus livros. A menina não vai pensar que é o menino que sempre vai resolver ou que é o protagonista, ela vai ver que ela também é. Então, e o menino também, óbvio, não é sim ou Claro. não. E que assim, a gente Mas é não é muito, frágil, né? A gente mas consegue é se muito defender pensado. sozinho. É. Mas é muito pensado, não sei, tem um livro, esse do mar que você estava mostrando, os É. pais têm gêmeos, porque cada um carrega um, não? Então, não? E quem dirige o ônibus é a avó, não? Então, Ai, que delícia! Qual é esse? é o do mar, mas é só uma cena, não precisa ser um livro, não? Mas é Sim! sempre muito pensado. Ai, que delícia, Ana, que legal ouvir isso de você, porque assim, né? Você olha o livro, você não sabe essas questões que o autor Não, pensou, não. né? Olha lá a avó dirigindo o ônibus, gente. Que máximo, que máximo. Isso é muito legal. Agora, olha só, né? Quando você fala disso tudo, processo criativo de um escritor, as suas particularidades. Porque, por exemplo, eu falei com a Regina na segunda-feira, acho que foi segunda-feira foi. Eu assisti E uma parte, assisti isso, muito então. bom. E aí ela me falou: olha, Ivana, eu faço 2, 3, 4 projetos ao mesmo tempo. E se eu não sair escrever naquela hora, eu perco um pouco a mão ali da inspiração, né? Então, ainda sobre ser escritora, viver num outro país, eu sempre tive uma curiosidade sobre o processo criativo do autor, né? Por exemplo, você fala: ah, eu cheguei lá no Brasil, me dei de cara com essas florestas e fiquei encantada, me apaixonei, virou uma paixão. E eu tomei para mim como uma missão falar sobre aquilo, né? Assim que eu vejo a Iana. Mas porque eu já tenho algum contato com você. Mas essa pergunta para quem está assistindo a gente, para quem vai assistir a live depois, né? Como é o processo criativo da Iana? Uou! Bom, tem muitos lados. Muitos Eu tenho trabalhado. tipos. O primeiro é pensar qual é o projeto que a gente quer fazer. Normalmente é algum tema que me interessa muito que eu quero abordar, não? Sim. Então, livros para crianças, eu tenho trabalhado livros que é um formato bem específico, que são 24 páginas, não? Tudo Aham. ilustrado, trabalho e ilustração, e tem um espaço limitado para texto, e no final eu sempre tento colocar muita informação adicional, para poder trabalhar várias faixas etárias, vários temas, para complementar, com um pouco mais de informação. Eu Mas vi. é uma história com. Sim, então eu trabalho muito. Tem uma parte de pesquisa que me leva muito, muito tempo. É pesquisa de conteúdo. Eu Sim. falo temas que de ciência, que de pesquisa, então é muito conteúdo. Os livros normalmente passam pelo estudo, pela leitura de especialistas. Eu sempre mando para alguns especialistas na área para eles revisarem, sabe? E visual, porque eu gosto de conhecer os bichos, as florestas, os lugares, as pessoas. Sim. Então, eu tenho uma pesquisa visual muito, muito importante que eu vou renovando, não? Tento ir viajando muito, tudo que eu posso, e renovando isso. Para organizar um livro, esse tipo de livro, eu começo com imagem. Para mim é muito importante o ritmo, e eu consigo o ritmo com as imagens, porque as Ah, imagens me dizem como eu vou colocar os temas, tá, eh, como vão ser compreendidos. tá. A imagem é muito importante para compreender um livro, e a imagem permite você fazer coisas muito loucas, porque este é um livro que eu fiz para o ICMBio, então você pode mostrar uma imagem que é como é o cerrado,
E tem uma quantidade de informação gigante, porque você tem todos os bichos, tem um tipo de vegetação, tem um tipo de montanha, não? Que tem, não? As chapadas. Mas aí você pode falar vamos ver se eu acho aqui, da história do fogo e como é importante para a humanidade. Uau! Ou como isso evoluiu, não? Tinha bichos na Terra que eram desse tipo, não? De grandes como um carro. Sim. E você pode ir até uma festa junina com o fogo, ou pode ir abordar um tema que é aquecimento global do planeta. Nossa! Super sério, né? Para mim, o desenho tem muita força, porque marca, não parece talvez, mas marca muito o livro, como ele vai andar e como ele pode passar de um tema a outro ou não. Sim. Porque você precisa deixar entendido um tema para saltar para outro, não? Claro. Coisa que não tem que encaixar, não? Então, Sim. eu trabalho muito assim. Tema texto, o romance que eu fiz agora, por exemplo, que é muito maior, ou guias que eu trabalho, aí é diferente, é um projeto mais focado no texto, sempre penso em imagem igual, não sei como, mas aí, e o ritmo para mim é muito, muito importante. Tá. O Para título, por exemplo, do livro, você já sabe desde o primeiro momento ou não? Você fala, eu tô fazendo essa história aqui e o título eu vou definir depois. Algo assim ou não? Você já sabe? Não, o título muitas vezes vem depois. No decorrer da obra, né? Ela está sendo executada e Sim, vem o título. Tá, sim. ok. Que bacana. Agora, sim, Iana, falando ainda, né, desse processo criativo, por exemplo, você falou, olha só, isso me impactou aqui ouvindo você. Ah, eu mando para alguns centros de especializados, centros de pesquisa, para ter certeza se o que tá ali tá ok, né? Para a gente meio que confirmar, né? Tem um, tem um pesquisador que eu me lembro que perguntei algumas vezes no INPE, assim, espero que não esteja ouvindo, ou sim, porque vai gostar, mas alguém, não me lembro, algumas perguntas que a gente manda como jornalista. Eu sempre trabalhei com pesquisadores, não? A gente, nossa, vou falar desse tema, vou falar Sim, com um pesquisador, vou entrevistar e vou ver se está certo, não? Você não manda o claro. artigo final porque é feio, mas pergunta tudo, não? Quando eu comecei a fazer livro, não, como jornalista, eles falavam, não, vocês jornalistas simplificam tudo, vocês falam de qualquer jeito, tem que ser falado com essa palavra, essa palavra, essa palavra. Era chatíssimo, nunca dava para você fazer o que eles queriam, como eles queriam. Quando eu comecei a fazer livro de criança, eu escrevi um dia para, eu me lembro, um senhor do INPE, e eu falei, um raio, mais ou menos, eu calculei como 1000 chuveiros. Eu acho que eu tinha feito essa pergunta como jornalista e falou que eu era uma simplificadora. O cara amou e falou, não, é fantástico, porque a gente tem como, não? Se você quer explicar um pouco mais, tem que colocar isso e isso, mas serve, não? Então, super, eu tive respostas muito, muito positivas, não? De Bacana. tentar simplificar para a criança uma Sim, leitura e como você faz isso, não? é, E eu sempre porque você realmente simplifica, não? Então tem sim, que ter alguém que fale, você fez demais, não dá? Ou se é assim, não? sim. Mas é legal porque você busca, assim, uma validação, né? Uma chancela. Eu Olha, sempre, isso tá ok, sim, porque né? mesmo que eu escrevi, entrevistei, tudo, eu não sou nem bióloga, Claro, nem especialista em clima. Claro que eu conheci muito porque escrevi muito, mas não sim. é. Então, eu prefiro passar para, para um especialista quando é possível e quando tem um Eu retorno. achei isso muito legal, assim, muito rico. Sim, Porque quando as sim, pessoas é muito. pegam o livro, né? Ah, ok, uhum, mas não faz ideia do trabalho que veio por trás disso tudo, né, Iana? Poxa, É olha muito só. trabalho. Pesquisa vai muito, muito tempo. Sou É, muito chata com isso.
Podemos dizer, então, que cada livro da Iana é um filho? Ah, Não sim. é? É. E aí vem qual é o seu favorito e você fala de filhos, você não tem favorito. Agora sim, Iana, uma pergunta agora meio particular da Ivana, né? Ok, você é uma alemã espanhola, mas Mais ou onde, menos. Eu é, nunca fui na Alemanha antes. onde exatamente entrou ter livros em várias línguas? Você decidiu isso quando? Olha, eu comecei a escrever no Brasil e eu escrevi com ONGs, instituições, projetos de educação ambiental. Aí surgiu uma editora que falou: você faria um livro para editor? Sim, então, fiz a mesma coisa, só que é um pouco mais aventura, bem Sim, mais dinâmico, não? sim. Então, eu comecei essa linha e fiz esses. E eu faço muita escola, Ah, muito. Internet, pessoal, o que for. Agora, com a pandemia, até eu pensei que funcionaria muito mais com a internet. Eu não estou fazendo muito, mas normalmente eu faço muito. E eu já tá, fazia. tá. E começou a surgir, primeiro, umas escolas, como eu tenho Sim, esse sotaque, todo mundo fica assim, ai, de onde é, não? curioso. É. E aí você descobre o interesse pelas línguas. Hum. Então eu comecei a brincar. E como é uma onça pintada em inglês? E Sim, como é em espanhol? E foi a sensação, porque eles saíam da aula conhecendo os nomes em português que não conheciam e em várias línguas. E a gente começou essas brincadeiras. Aí eu percebi, eu abordo muitos temas nos livros. Então, normalmente a escola que faz consegue fazer um projeto para matemática, música, geografia, eh, você consegue adaptar. Então eu claro. pensei, se eu falo línguas, eu escrevo em várias línguas, é só procurar uma boa edição. Você precisa de uma edição sensacional, porque o livro tem que ser bem feito. Sim, Mas se eu consigo fazer isso, porque eu não faço? E eu comecei com e-book, porque não tem um custo. sim, E editora é mais difícil, não? Que ela queira entrar num projeto. Então claro. foi um projeto meu. Os projetos em línguas é meu, é o único que é meu. Então eu comecei assim aos poucos, aí imprimi, tem alguns que funcionam muito bem, tem outros que vai devagar e eu fui fazendo. Então eu acho que é muito boa ideia, É. porque abre muitas portas. Um, você vê esses livros com Fala com o mundo inteiro, muitos né? olhos nesses livros, não? Então Sim. é muito prazeroso. É. Que gostoso. Agora me fala uma coisa, Iana. Quando que entrou o encontro de você com a Gira Brasil? Como que foi isso? Olha, eu decidi ir para a Alemanha e uma colega escritora, a Clara Regui, em Brasília, ela me falou: olha, estou indo para a Feira de Frankfurt, você precisa conhecer essa pessoa na Gira Brasil, Ah, abrir. Aí eu falei: tudo bem, aí eu liguei, posso ligar, será que... Sim, sim, claro, a gente começou a falar, foi amor à primeira vista no telefone, não? A gente não se ah, viu, mas foi bem, foi uma conversa muito boa. Ela estava fazendo ela tinha um estante lá na feira, sim, aí eu participei, tinha a BR+, e a Gira Brasil, os dois. tá. Eu participei, aí a gente se conheceu e gostei muito do projeto, porque conheci os autores É. que estão no Brasil e fiquei muito impressionada. Inclusive, eu vi que a Clara fez a edição de um livro seu aqui. Edição. Sim, ela É, fez eu fiz o primeiro dos Rios Voadores, eu fiz com Outubro e a eu gente ganhou vi. um prêmio. Ah, sério? Sim, Que nos Estados delícia, Unidos. Sim, parabéns. Que gostoso. E agora, né, que esse aqui é o queridinho, né? Assim, a gente tem um que gosta dele. Agora existe ele na capa dura, né? sim, agora é um pouco filho favorito, não posso falar, mas como é capaz, ficou um pouco assim,
sim, achando. A Eu apresentação dele é outra, com a capa dura. outro, é caro, então eu no Brasil nunca teria feito. Sim, Para mim, o mais importante é que os livros sejam acessíveis, que sim, possam ser. claro. Eu tenho livro também na minha página, que pode abrir gratuito, tudo isso. Mas está muito bonito, capa dura Tá. faz uma diferença absoluta. Então eu fiz esse, está em alemão, mas ficou muito Muito bom. lindo, é. Muito, muito Eu fiz bom. um encontro com a Brita online, claro, e o primeiro da minha lista que eu tô querendo ter aqui pra gente trabalhar aqui nos nossos stories é a última onça do Cerrado em capa dura, please! Vou mandar, vou mandar. Mas só em alemão. Em português Sim, ainda não está. Tudo isso eu vou ver. Vai depender muito de como evolui, que claro, sei eu. tem bastante coisa para acontecer, Agora, né? É. é, E Ana, que gostoso. Agora sim, ó, existe aqui, né? Mulheres, a gente está falando delas. Você é um super exemplo aqui de tudo isso. Nossa, maravilha. A importância dos livros e a redescoberta da leitura durante essa pandemia, durante esse momento que a gente está vivendo, porque muita gente migrou para o digital, né? De cara, assim. E aí é por isso que a gente faz essas lives, porque eu preciso mostrar, por exemplo, como editora Gira Brasil, essa riqueza que eu tenho aqui. Olha, gente, Ana Maru, tá? Vocês têm noção o livro dela, o que ela fala deles, o trabalho que ela tem, o amor que tem nesse livro, né? Isso é importante falar. Mas você, por exemplo, como autora, né? Como foi esse momento? Existiu nesse momento pandemia a importância dos livros, essa redescoberta de leitura, sim ou não, Ivana, minha vida continua igual. Porque a Regina disse não, que a não, vida dela continua igual. não. Bom, afetou de duas formas. Sim, A primeira, eu já falei que eu passei por um momento bem difícil ao início sim, da pandemia e que definiu um pouco a atitude de vida, não? Você para sim, ou continua? é, E uma das coisas que me fez imprimir e trabalhar esse livro, bom, primeiro eu acabei dois livros que eu acho que tem muita, não foram pensados para a pandemia, sim, mas que tem muita importância nestes momentos com a vivência que tem passado as crianças, não? Que são livros que falam de natureza, de liberdade, de aventura, claro. de que nos mostram o mundo, não? Que a gente tanto precisa. Então, eu fiz questão de ter este livro, o que falamos de capa dura, eu publiquei em novembro, porque eu achei muito importante. Foi uma aposta, mas eu tenho falado com. Eu tenho uma vizinha, olha as coisas que acontecem. Eu fui morar do lado da dona da livraria onde eu moro. Não? Então, a gente é amiga, ela publica livros. Então a gente tem falado muito. E ela falou que multiplicou aqui na Alemanha incrivelmente a venda dos livros. Ela está vendendo pela internet muito, mas está vendendo livro físico, Ah, não é olha, livro digital. ok. Eu defendo o livro digital porque tem lugar, eu gosto do livro físico, mas tem lugar onde você não chega com distribuição. Então, Não. é Como é que uma você forma. entrega? É? Exato. Então, eu falo, bom, tem formas, quando não funciona, que se eu Que a gente projeto o livro segue, na né? parede, É, na criança, não? Então, você faz uma coisa diferente, não tem que ser no celular, sim. não? Mas ela me falou que tem aumentado muito. Eu tenho visto, não? Aqui em Berlim as livrarias ficaram abertas, tem tido Sim. um aumento muito grande, não? Ah, Eu bom, né? pensei que pararia um pouco a compra de adoçar os meus livros no Brasil, talvez, porque eu não tive tempo de fazer. Sim, Bom, as escolas não estão nem aí para você estar fazendo o quê, não? sim. Eles têm passado, nossa, professor deve ser a profissão mais estressante, não? Dessa Sim, pandemia. sim. Então,
uma situação muito difícil e eu vi meus livros crescerem muito lá, não? Até eu precisei fazer uma nova impressão agora porque estava tendo mais demanda. Positivo, Então, então. Olha que bacana. eu acho, a gente não sabe para onde vai ir, mas eu acho que tem uma parte da sociedade que tem redescoberto o livro, para criança e para adulto. É, eu vejo aqui, quando exemplo meu, né? Tenho dois. Olha lá, tem alguém falando aqui, ó, Jardim Flor do Lácio. Aqui em Portugal, todas as livrarias fechadas. Que triste. Ah, mas aqui estão vendendo, aqui estão vendendo, minha vizinha falou, ela está vendendo pela internet mais, porque as pessoas também não vão na loja, ou ficou Sim. fechada um tempo, ou não vai tanto, não acumula pessoal na loja. Ou Mas faz o pick-up, vender, né? O ab rolum. A pessoa liga, sim, fala, você tem tal livro? Eu passo pegar. E aí sim. entrega na Aqui porta. funciona. Na Alemanha tem um sistema que qualquer loja vende igual ao Amazon ou qualquer, não? Qualquer tem Isso, acesso a todos os livros e o preço é o mesmo. Então, isso, a lojinha é muito importante é e as muito. pessoas têm esse contato com a... E são lojas muito lindas, livrarias muito lindas. Sim, Então, eu espero que essa livraria em Portugal consiga isso, porque, não sei, eles podem falar, não? Espero que sim, comente como sim. tem ido por lá. Eu tenho alguns Olha, comentários um exemplo disso somos nós, né? Nós somos uma editora, mas nós também somos uma livraria. Porque, por exemplo, os Hum, livros da Iana não foram feitos pela editora Gira Brasil, mas eles estão à venda na livraria Gira Brasil. Então, no nosso link aqui da bio, tem lá, clicou, fala direto com a gente e é só pedir. Tem em todas as línguas. Eu adoro isso. Alguém fala assim, mas você tem espanhol, o livro da Iana? Tem. Tem inglês? Tem também. Tem alemão? Tem também. Né? Isso é muito bom. E é isso, né? Assim, ok, não estamos funcionando? Não. Então, que jeito o que mais eu posso oferecer para o meu cliente? O digital. Então, digital. trazer um conteúdo para o público que está aqui nessa hora. E sabe por que a gente faz a live essa hora, gente? Porque as crianças estão na escola, tá? Que daí a gente tem paz, silêncio, consegue dar atenção para a Iana. Os meus não estão na escola, estão passando por aqui de vez em quando. Ai, gente, que gostoso essa live. Bom, tudo que é bom dura pouco, Iana. Estamos chegando no fim. Eu Mas, pensei que uma hora seria chatíssimo. você tá vendo só? Você não tem ninguém que vai aguentar uma hora. Não, mas tem sim, ainda mais com tanto conteúdo riquíssimo que é o seu. Quero te perguntar uma Não, coisa. Tem, deve ser batido. tem alguma coisa que você quer falar, projeto novo, que você quer deixar aqui registrado, algo do tipo? Quer falar? Tá aberto para você falar. O mais importante é como falamos, não? Como você chega nas pessoas que estão procurando esse tipo de conteúdo. Eu trabalho com escolas, podem me contatar, eu faço aulas, eu faço contatos com os alunos. Isso eu sou totalmente aberta e sempre fui e gosto muito de fazer isso e de dedicar o tempo necessário, porque eu acho que é uma forma de estar do lado dos professores, porque Sim, não é um momento para eles. Todos estamos pesquisando formas de... Eu estou trabalhando muito o vídeo, porque acho muito importante e que é uma ferramenta boa, não? Eu defendo sim. o livro em papel, mas também o digital, e eu acho que o digital veio para ficar. Espero Com que seja no certeza. bom, não no ruim, Sim. né? Iana, fala um pouquinho, assim, que a gente tem alguns minutinhos só, mas sobre aquele seu livro que ele é free. Free. Tem vários, mas esse último eu fiz, chama A Pedagogia da Natureza.
Então, esse é um projeto que chama Bichos do Pantanal. Se vocês lembram, no ano passado, o Pantanal teve um momento trágico, não um momento, teve um ano trágico, queimou muito, tem muitos bichos que, bom, perderam o habitat ou morreram. Sim. Nesse momento, tem esta ONG que trabalha, eu já fiz um guia muitos anos atrás com eles, e eles queriam fazer um livro, eles têm uma equipe de educação ambiental, Uhum. e o professor Mahal Massabi, que trabalha com eles. Então, eles queriam fazer um livro a gente conjuntamente, que foi bem interessante, porque eu Sim. sou bem prática, então e tem a parte mais teórica que também é muito necessária. Então, a gente Sim. juntou esse e fizemos um livro como? É um livro para as escolas. Ele foi distribuído em escolas públicas, vários municípios do Pantanal, em papel, mas ele está liberado. Tem um link na minha página, yanamaru.com, ou na página do bichosdopantanal.org. Ai, que lindo. E qualquer escola pode baixar, qualquer professor. A ideia é colocar a escola na natureza, a natureza na escola. Então, é tudo. É muito prático, é muito atrelado à base comum curricular. Eu não gosto muito dessas coisas, mas ajuda muito aos professores a aplicar os temas que eles precisam aplicar Ai, em cada ano sim. escolar. Então, desde a educação infantil até o fundamental. Ele trabalha todas. Eu trabalho com muitas faixas etárias, as atividades, as propostas. E é Uhum. uma base para o professor gerar toda a criatividade que vai poder gerar, porque é só o início. Ele abre muitas portas para trabalhar esses temas. Não? Acho Sim. que pode ser muito dinamizador, espero, porque nossa, Claro. foi um prazer fazer esse livro. Não? E Ah, além de tudo, eles queriam ilustrado, não? Que eu pensei, não será para professor, e queriam. Então eu aproveitei para fazer atividades com ilustração, então que me diverti muito. delícia isso. Fazer os dois. Parabéns, projeto muito, nossa, muito lindo. Parabéns de verdade. Bom, então eu queria agradecer para encerrar aqui nossa live, né? Agradecer especialmente a você que esteve conosco nesse bate-papo gostoso. Se eu já era sua fã agora, então, mais ainda. Bom, realmente, porque foi um prazer falar com você e ter Delícia. esse dinamismo, essa conversa, não? Não É tem muito autor que não ajuda. Não tranquilo. parece que a gente é tímido, se esconde Sim. atrás dos livros. Não, imagina, que isso. Gente, agradecer também a Editora Gira Brasil pelo convite, pela oportunidade de poder conduzir essa live aqui ao lado dessa mulher incrível que é a Iana Maru, essa nossa autora, parceira, que traz livros de conscientização de meio ambiente, histórias do Brasil. Onde encontra esse livro? Aqui na Editora Gira Brasil. No nosso link da bio, você consegue falar direto com a editora e compra com a gente, né? Tem bastante gente perguntando aqui, ó. Então, direto no link da bio, você encontra esses livros com a gente. Nós temos a Última Onça do Cerrado em português, em alemão, né, Iana? Os Rios Voadores. E temos Sim. o Descobrindo o Mar também. Da Mais Ativos, sim. Essa é Sim. da editora Mais Ativos. Sim, exatamente. Então, gente, Iana, obrigado. Obrigado mesmo. Gratidão por essa live, esses minutos aqui com a gente. Obrigado a todo mundo que esteve presente. E tem mais nas próximas semanas. Estou esperando os outros escritores, porque eu gosto de todos na Gira Brasil, então não vou perder. Então tá bom. Aqui, ó, tem uma não, uma pessoa que diz assim, Cassiana Caparelli. Iana tem leitores apaixonados nos quatro cantos do continente. Ai, que delícia Ah, ouvir que isso! linda, Cassiane. Obrigada, obrigada. Então tá bom, pessoal. Semana que vem tem mais. Obrigado, Iana. Boa tarde, Tchau. pessoal. Tchau. Tchau, Até a próxima. tchau, tchau.